Oi, eu sou a Gabi Risso e no Em Cartaz Teatros de hoje a gente está aqui no Teatro Renault para conversar com Thiago Abravanel e Vânia Canto, os protagonistas do musical Hairspray. Vem comigo. Bom, eu agradeço vocês, meus baltimores, de estarem aqui na Rádio Disney, tá? Aceitarem o nosso convite para falar sobre Hairspray. É uma honra estar aqui com vocês, Vânia, Thiago. Obrigado. Obrigada. E eu quero que vocês me digam, o espetáculo, ele se passa na década de 60. Sim. E ele trata de assuntos que a gente ainda vive, sobre preconceitos que a gente tem todos os dias na rua, Infelizmente. às vezes dentro de casa, enfim. E como vocês colocam isso no palco numa década de 60, mas que se passa em 2024? Bom, a gente está muito feliz com o resultado de Hairspray. Depois de uma temporada linda no Rio, chegar em São Paulo. Mas essa motivação, e respondendo a sua pergunta, vem desse lugar de que, infelizmente, esses assuntos que a gente aborda no espetáculo ainda são atuais, né? Tanto a gordofobia quanto o racismo são questões que, nos dias de hoje, a gente tem mais abertura para falar sobre isso, e discutir e questionar, né? Então, entenderam uma época que é a década de 60. Um espetáculo que foi escrito em 2002, né? Em 2002. De uma obra de 87, vivida em 2024, precisa ter esse espaço de reflexão para entender como comunicar uma coisa que acontecia naquela época, que ainda acontece agora e que a gente pode continuar fazendo um trabalho cultural e social para a gente mudar isso. O espetáculo é muito leve, é muito divertido, mas esses assuntos eles permeiam justamente para que essa reflexão seja feita de maneira leve e divertida. Os personagens são muito bem construídos, cada um dentro da sua camada. A Tracy, essa é a protagonista que liga todos esses outros personagens com uma maestria e uma sensibilidade muito, muito potente. E ainda vivida por essa atriz que é excepcional, maravilhosa, que eu sou fã. Então, eu acho que parece que o espetáculo hoje, da maneira como a gente construiu, faz com que as pessoas entendam e reflitam de um jeito mais fácil, sabe? De uma toca mais rápido do que talvez na época que não se discutia tanto esses assuntos e que só ficava de pano de fundo. É claro que continua de pano de fundo porque é uma história de amor, né? A luta de uma menina que quer ser, né? Quer brilhar e tal. Mas eu acho que a construção, tanto das adaptações na dramaturgia, quanto nas escolhas de direção em relação à linguagem, fez com que esse entendimento ficasse mais claro para o público e mais de fácil acesso. Concorda, amigo? Concordo totalmente. Uma coisa que eu ia adicionar, como atriz de musical, gorda, eu acho que é importante montar o musical como Hairspray atualmente, até para o mercado. Porque em quantos espetáculos você vê protagonistas gordos e você vê 50% do elenco de atores pretos? Sendo que a gente vive num país que é 50% para mais de pessoas pretas. Então, o Hairspray ele é importante porque ele escancara também para o mercado o tanto de diversidade e o tanto de talentos que a gente tem, que às vezes são escondidos por conta de um padrão de beleza até hoje, né? Eu estou nesse mercado há 12 anos e essa é a minha primeira oportunidade como protagonista, porque eu vou contar a história de uma mulher gorda. Então, as pessoas que também possa movimentar para que ela não esteja só num papel que fale sobre isso, que ela possa viver outros personagens que não necessariamente precisem falem sobre o corpo dela, e sim sobre o talento, sobre a capacidade que a atriz tem de executar aquele papel, independente da forma que o corpo tenha. E nós, como atores que representamos, de certa forma, um não padrão estético, a gente ainda precisa desses musicais para a gente se expressar.
E Hairspray traz essa oportunidade. Quem assiste vai ficar embasbacado com o trabalho do Thales, com o trabalho da Aline, com o trabalho das Diamantes, que são a Larissa, a Carol, a Thaís, o Thiago, eu. Todas essas pessoas que nem sempre tiveram esse destaque por conta de uma pressão estética do teatro musical como um todo, agora elas podem falar, elas podem ter voz e elas podem brilhar. E eu acho que Hairspray, além da história e de tudo que o Thiago falou, que é super importante, a gente também está dando luz para esses artistas que querem mostrar o talento deles também. Sim, e é muito real isso que você falou de quando você assiste, você tem uma luz assim, que você vê talentos. E eu assisti e eu fiquei pensando, já juntando numa próxima pergunta, e eu já fiquei pensando assim, eu assisto muita coisa aqui em São Paulo, então a gente sempre vê as mesmas pessoas. Então muita gente eu já vi, muita gente... Isso assim, assistindo vários espetáculos, muita gente eu já vi e eu vejo sempre algum rosto conhecido e tudo mais. Eu não vi tantos rostos que eu vejo sempre. E eu sei que a gente teve as audições que vieram do TikTok. Também teve esse lugar. Na verdade, o que acontece é o seguinte, para todo mundo entender. As audições pelo TikTok foi uma maneira de também democratizar o espaço de acesso à audição. Por quê? Porque a gente entende que apesar de ser um mercado grande, o Brasil ser o terceiro maior polo de produção de teatro musical no mundo, ainda assim estamos falando de uma panela, né? De um mercado muito nichado. Porém, o Brasil é repleto de gente talentosa no país inteiro. E a gente sabe disso, a gente tem certeza que isso acontece. Porém, o eixo Rio-São Paulo é um mercado que, pela quantidade de produções acontecerem nesses eixos, as oportunidades acontecem aqui. E aí, para dar acesso a outros lugares do Brasil, para que essas pessoas estejam aqui, ou é ter um olheiro nesses lugares, ou a oportunidade das audições serem totalmente abertas, ou então fazer o que a gente fez, de através do TikTok a gente conhecer outros talentos, para que as pessoas se aproximassem desse mercado e para que a gente olhasse para jovens que estudam, que gostam de fazer isso, que acreditam nesse mercado e que não tenham oportunidade por não trabalhar com isso. E às vezes, até mesmo com relação à formação. Então, por exemplo, a Thaís Ribeiro, que veio pelo TikTok, a Thaís era da música, da área da música. Ela nunca tinha feito teatro musical. Então, para ela foi um desafio muito grande. Ao mesmo tempo, a gente conseguiu enxergar um diamante, literalmente, né? Porque ela faz uma das diamantes. Um diamante a ser lapidado com uma potência gigantesca. E que ela teve a oportunidade aqui no processo do Hairspray de também mostrar essa capacidade de uma menina que talvez não imaginasse poder estar num teatro musical, mas que através de uma equipe e de muito ensaio, muita ralação, ela poder mostrar o talento e o brilho que ela tem. Ao mesmo tempo, a gente não pode deixar de valorizar as pessoas que já estão no mercado estudando há muito tempo e que talvez não tenham oportunidades grandes de brilhar em papéis potentes como o da Vânia, por exemplo. Na minha cabeça é inaceitável pensar que o Hairspray é o primeiro protagonismo da Vânia. Por quê? Porque ela já está no mercado, já tem mais de 12 musicais no currículo. E aí você fala, como assim? Né? Então tem esses dois lados da gente democratizar o acesso para que a gente possa conhecer mais pessoas, mas que a gente também possa valorizar as pessoas que fazem isso há muito tempo e que não têm visibilidade. Sim. Entende? Sim, sim. E as duas atrizes que vieram do TikTok, sim, que foram escolhidas pelo talento delas, que elas são absurdamente talentosas, a Manu e a Thaís, elas são mulheres gordas. Sim. Sim. Que talvez, de fato, não poderiam... Talvez não conseguissem entrar no mercado de maneira mais orgânica, então houve essa oportunidade para elas, assim. E eu acho maravilhoso a gente ter um elenco muito diverso dentro. Sim, é um elenco que fala com o que está sendo dito, né? Exato. Isso é... Não só o elenco, mas a equipe também. Sim.
Vocês já fizeram muitos musicais e a gente sabe que todo ator dá um pouquinho do que é seu pro seu personagem. Mas a minha pergunta é o contrário. O que os personagens de vocês já têm de vocês? Tipo, não o que vocês dão pro personagem, mas o que eles têm que vocês veem em vocês. Olha, eu acho que no meu caso, a Edna vive dentro de mim há muito tempo. Acho que mais do que eu imaginava, assim. Acho que desde que eu sonhava em viver essa personagem, ela já vive dentro de mim há muito tempo. Mas o que o Thiago tem… A pergunta é o que o Thiago tem… A Edna tem do Thiago. O que a Edna tem do Thiago, eu acho que é esse jeito, principalmente o jeito expansivo de falar. Eu chego num lugar, as pessoas… É uma voz que chega, que acontece. E eu acho que a Edna tem esse lugar de, ao mesmo tempo, ser tímida. Ela chega na loja e diz: oi, gente, tudo bom? Eu sou a mãe da Trace. Sabe, tipo, um lugar meio… Você fala: senhora, dá pra te ouvir? Oi, senhora. Aonde é que diminui? Eu acho que isso tem bastante do Thiago. Mas acho que também tem um lugar da Edna que tem muito do Thiago e vice-versa. Eu acho que essa é a preocupação com o outro. Eu acho que ela tem esse cuidado com a filha, esse medo da sociedade. Não que eu tenha esse medo, mas eu acho que eu me preocupo tanto com as pessoas. Eu quero que as pessoas sejam felizes. Eu quero que elas estejam bem. Eu quero que elas estejam protegidas. Eu quero que elas vivam felizes, sabe? E acho que isso… a gente se identifica, eu e Edna. Bom, eu falo que a Tracy, ela é o que eu quero ser quando eu crescer. Porque eu acho que, como toda protagonista bem escrita, ela vem com uma clareza que a gente vai levar uma vida para chegar. Mas eu acho que a gente tem em comum o entusiasmo e a vontade de tocar as pessoas e de trazer luz para a vida das pessoas. Eu acho que isso a gente tem muito em comum. Eu sempre quis ser artista, assim como a Tracy. E assim como ela, eu sempre quis fazer diferença. Eu acho que não adianta a gente só fazer arte pra gente. Tipo, eu quero ser artista porque eu sou boa, porque eu canto bem, porque eu danço. Não, eu quero ser artista porque eu quero ser um movimento de evolução. Eu quero trazer transformação, eu quero trazer mudança. Isso sempre fez parte da minha intenção como artista. E a Tracy não só tem essa intenção, como ela alcança grandes voos dentro do que ela quer. Então isso, sem dúvida, é uma coisa que a gente tem muito em comum. Fora que a personagem é muito talentosa, né? Ai, obrigada, e aí Deus. Eu vou te fazer uma pergunta, então, pessoal, Vânia. A Tracy, ela tem um momento que ela cogita não. Ela está disposta a abrir mão daquilo que ela buscou, que é estar no programa da TV e tudo mais, por uma causa. Sim. Você abriria a mão da sua carreira por uma causa? Olha, é muito difícil responder isso na teoria, porque, obviamente, eu vou dizer que sim. Mas, na prática, claro, é muito difícil, porque principalmente quando a gente luta muito para alcançar um lugar… eu não posso ser hipócrita e dizer que eu tenho absoluta certeza de que eu abriria a mão. Mas sem dúvida, essa ação da Tracy, ela é um exemplo para mim e é o que eu quero para minha vida. Sim. É o que eu acredito. É ser uma agente de mudança. Não adianta eu ser artista para mim mesma. E eu não acho que teria o mesmo gosto eu… sei lá, alcançar um determinado estrelato em detrimento da falta de oportunidade de alguém. Sim. Ou de prejudicar alguma pessoa. Isso não é uma coisa que faz parte do que eu acredito, sabe? Sim. Então, como artista, eu espero sinceramente que a minha resposta seja sim. Que eu abriria mão do que quer que fosse para ser uma agente de mudança na sociedade, porque é para isso que eu sou artista. Não é para mim mesma, não. Eu cantando no meu quarto, eu já me sinto muito bem comigo mesma. É verdade. Então eu quero usar o que eu tenho para ser uma agente de mudança e para trazer evolução para nossa sociedade. Uhum. Eu acho que os crias do teatro têm um pouco disso. Porque o teatro não tá aí só para ser um rosto bonito, né? Muito pelo contrário, eu acho que o teatro é justamente um lugar que, infelizmente, no Brasil, ainda não está na cesta básica. Ainda não está na base de educação. E deveria.
Porque a gente sabe a potência de transformação nas nossas vidas e na vida de quem se coloca à disposição para acessar isso aqui. E eu não estou nem falando de compra de ingresso, eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando do propósito, de como o teatro transforma. Ele transformou a minha vida e é por isso que eu estou aqui hoje. Ele transforma a vida da Vânia e de todos os artistas e pessoas, artistas não só do palco, mas todo mundo que trabalha para essa grande máquina do teatro musical acontecer. É porque gostam, acreditam e entendem isso como um poder de transformação também. É claro que existe o lugar da sobrevivência, existe o lugar do preciso pagar minhas contas e tal. Mas quem escolhe fazer teatro não pensa isso em primeiro lugar. Porque existem outras possibilidades. O teatro tem um lugar especial. Ele te que vai completa além de um desse jeito, lugar. né? Sim. E eu acho que, falando um pouco mais da Tracy, eu acho que a Tracy, ela é o que todo artista gostaria de ser. Sem dúvida. Sabe? Sim. Eu acho que se você perguntar para todas as pessoas do elenco, inclusive para mim e Vânia, se você pudesse escolher ser um personagem dessa peça, com certeza escolheriam ou Tracy ou Maybelle. Sabe? Verdade. Que são personagens que olham a arte como um poder de transformação muito grande. Muito. E eu acho que é isso que todo artista espera. De fazer um trabalho legal, bem feito, bonito, que você seja valorizado por isso e que, de alguma forma, a gente transforme a vida dos outros. É isso mesmo. E a gente sai do espetáculo com aquela coisa de... Eu acho que a Tracy tem esse poder de falar assim, não, independente do que você quer, não desiste, vai. Deixa o que as pessoas estão falando, se vai dar certo, se não vai dar certo, só vai porque você quer. Então você consegue. Isso é muito legal, assim. E o que você... Olha, eu já fazendo... O jogo virou. Parece que o jogo virou. Eu não estava preparada para isso. O que você sentiu quando você assistiu o espetáculo de verdade, assim? Eu saí com essa sensação da Tracy, mas tem um momento que me pegou, que foi... Porque eu acho que todo mundo tem um pouco disso. De você estar ali fazendo as suas coisas, da mãe da Tracy. Da Edna, né? Não errei, que eu tenho uma memória ruim. Desculpa. Porque todo mundo, eu acho que a gente tem aquilo do... não, eu tô aqui, eu tô fazendo o meu. Eu luto pelos meus, eu faço com os meus. Mas a gente quer ser notado. E quando a Tracy vira e fala... Mãe, você é minha empresária. E aí vem o patrocínio e vamos lá. E vamos mudar essa roupa. Ela vira uma outra pessoa, porque ela foi notada. E esse ponto me pegou, assim, de um outro jeito. Porque eu acho que a gente tem isso, sabe? Tudo bem, eu tô fazendo o meu trabalho, eu tô aqui com a minha família, eu cuido de tudo. Mas eu quero que me vejam. Todo mundo quer ser visto. E eu acho que eu saí com essa... Ai, eu fico emocionada. Que linda! Ai, que amor, que amor. Desculpa, eu estrago pautas, desculpa. Não, mas eu acho que não é sobre estragar. É isso, é justamente como esse espetáculo é potente, porque cada um vai enxergar, vai se identificar num lugar justamente por essa pluralidade de corpos, de personalidades, de vivências e com uma leveza e um carinho que todo mundo quer. Quem não quer ser amado, gente? Exato. Né? Exato. Mais do que visto, quem não quer ser amado? Sim. E esse lugar de que todo mundo pode ser amado sendo quem se é, a gente não está falando de nenhuma complexidade. E aí eu vou... Apesar de ser muito difícil de ver isso acontecer, sabe? Em tempo que pessoas jogam cadeiras, sabe? E aí, em um outro momento também, que eu quero até que vocês me falam. Vocês estão no palco, no teatro, que tem um propósito que a gente já falou. Numa era da internet, onde as pessoas precisam aparecer, onde as pessoas não necessariamente são quem são. Como vocês veem essa ligação e como vocês tratam, porque vocês também são jovens e estão aí na internet, como vocês tratam essa relação palco, internet e vida?
como é essa complexidade para vocês? É horrível. É difícil demais. É muito difícil, gente. Porque, assim, é isso, né? É outro momento. A gente se adaptou e cresceu entendendo como utilizar a internet como uma maneira de comunicação e de próprio autopromoção e divulgação do que se trabalha e tal. Mas, ao mesmo tempo, isso não pode ser o nosso mérito ou o nosso valor. Quando a gente entende a potência que um espetáculo desse traz e tem, com cada uma dessas pessoas que estão no palco e atrás dele, não pode ser sobre o número de likes ou sobre o número de seguidores. Ou quem traz mais polêmica, ou a fofoca que vai sair sobre a gente. Não pode ser sobre isso. O espetáculo é muito mais do que isso. Essas pessoas são muito mais do que isso. E a gente falou muito isso sobre na coletiva de imprensa, porque perguntaram como é que nós da imprensa podemos ajudar a divulgar o espetáculo e tal. E a gente falou assim, talvez a resposta esteja mais com vocês do que com a gente. Porque hoje em dia o que vende é mentira, polêmica, cadeirada e... Não é isso que a gente vai fazer. E a gente sabe que o que a gente faz é muito potente. Que o que a gente faz é muito especial. Então, ajudem a gente a entender que a internet ela pode também ser um instrumento de acesso e de transformação para coisas boas. E não só para o raso, pelo fútil ou qualquer outra coisa. Também tem isso. A gente também entra na internet para se divertir, para dar risada, gatinhos, sabe? Também tem tudo isso. Mas existe um trabalho, existe uma dedicação, existe muito estudo, existe muita coisa. Não pode ser uma polêmica ou uma mentira ou likes que determinam o sucesso de um espetáculo. E nessa potência. É muito que eu ia falar relacionando com Hairspray, porque no caso do espetáculo, a gente está falando de televisão, que de certa forma é um predecessor dessa era que a gente está vivendo de redes sociais, né? E é muito interessante a gente ver no espetáculo como existem as personas que estão no ar e as pessoas que estão fora do ar. Né? Então, principalmente o núcleo dos Brotos Mais Legais, aquele programa, existe uma apresentação ali, uma fantasia que não corresponde à vida real deles. E a gente vive muito isso atualmente nas redes sociais. A gente quer vender a ideia de que a gente é uma coisa, a gente quer mostrar um recorte da nossa vida que não corresponde à realidade. E eu gosto da Tracy como um exemplo que a gente pode tentar aplicar atualmente, no sentido dela não ter medo de usar a plataforma para falar o que ela acredita. Não necessariamente para mostrar, enfim, recortes ruins, tipo, hoje eu tô mal, hoje eu tô... Não no sentido de expor a sua vida, mas no sentido de você falar o que você acredita. Né? E isso é uma coisa que a gente tem muito medo de fazer na rede social. A gente tem muito medo de se posicionar. A gente tem medo de falar o que a gente acredita. E quando a gente fala, isso gera uma polêmica que não era a nossa intenção. Às vezes a nossa intenção é só dizer, é se conectar com quem pensa como a gente, mas vai ter gente que não pensa. Então é tudo tão complexo, né? E na real mesmo, eu como produtor, no caso do espetáculo aqui, eu comecei a me questionar pensando assim, o que vai significar o sucesso do Hairspray? É o número de ingressos vendidos? Claro que a gente quer vender ingresso. Compre ingressos. É o número de likes que a gente vai ter nos vídeos da nossa plataforma, né? Do Instagram, do TikTok e tal. Cara, não. Não é isso. Ver agora, só nesse momento, a história que você contou, do que você se identificou com um detalhe da história, para mim isso é o sucesso. Para mim isso potencializa o motivo pelo qual a gente escolheu essa obra para contar. E nesses tempos é um desafio esse seu objetivo. Porque o objetivo acaba sendo outras coisas, né? Nem dá tempo para você pensar, às vezes, no seu objetivo. Não dá tempo. Só vai
E vocês fizeram uma temporada no Rio e agora vocês estão aqui em São Paulo. Vocês notam uma diferença de público? Sim. Eu acho que sim, assim. É engraçado, o público do Rio de Janeiro tinha... Não sei se você tem a mesma opinião. Eu sinto que o público do Rio de Janeiro tinha o lugar da senhorinha da novela. Que era tipo, ai meu Deus, nossa senhora, Eles ai que reagem coisa linda. muito, Reagem muito. O público de São Paulo tem um lugar de exigência que parece que é maior sobre o aspecto plástico e técnico e tudo mais. Ao mesmo tempo, quando isso é ultrapassado, no sentido assim, quando isso já é aprovado, é um nível de vibração, quase de show de rock mesmo, assim. Que legal. Não tem esse lugar. Então, assim, quando acaba o espetáculo aqui, eu fico assim, ó, meu Deus. Tipo, as pessoas entenderam, as pessoas compraram a história. Não que a galera do Rio de Janeiro não tenha comprado, muito pelo contrário, embarcou da mesma forma. Eu acho eles mais, o público do Rio, mais generoso num primeiro olhar. Eles entram e eles já vêm pra compram amar. direto. Já entrega. Eles vêm pra amar. Aham. O público de São Paulo não sobe, se ama. Ele é um pouco mais frio nesse começo. Mas quando entrega, quando chega no final, tá todo mundo envolvido. Quando chega no final, tá todo mundo igual a Gabi, assim, ó. Envolvido, querendo ver a história, aplaudindo de pé, né? Tipo, a cena da Maybell, por exemplo, não tem um dia que as pessoas não levantam pra aplaudir, assim. É um movimento que a gente vê acontecendo de fato, sabe? Isso é muito especial. Isso é muito legal. E, bom, vocês já estão há um tempo com o espetáculo no palco, então eu imagino que muita coisa aconteceu. E eu não sei o quanto vocês enxergam lá de cima pra plateia e tudo mais. Tem algum acontecimento, assim, engraçado, preocupante, que tenha rolado da temporada do Rio pra cá? Você lembra de algum? Esqueci Tô o tentando texto, pensar. pode ser todas Não, as tipo, coisas. semana passada, no meio do meu número com o Lindsay, tocou o celular. E o Lindsay não teve papas na língua de falar assim, já desligou o celular, moça? Ah, mas, gente, isso pede É. no começo do espetáculo. Oi? Isso é uma coisa que a gente já pede no começo do espetáculo. Mas a galera não liga, né? Não desliga. Aí acontece isso. Aí, tipo... Mas é isso. É uma cena que permitia essa quebra de quarta parede e que tudo bem também ter brincado com isso. Mas, assim... E- Estamos fazendo entretenimento, cultura e movimento ao vivo. Sim, Tudo pode acontecer. isso é verdade. Desde uma troca que não deu tempo de trocar, cenário que desceu na hora certa ou na hora errada, peruca que veio parar na testa, microfone que não funcionou, sapato que perdeu o salto. Esses dias foi maravilhoso. O Thiago interrompeu o Lindsay. Eu assisto todos os dias a cena dos dois, porque eu acho aquilo, enfim, um espetáculo. Eu assisto todos os dias. É a única cena que eu não faço, mas eu faço questão de assistir. E daí, foi muito bom. O Lindsay tava falando assim, o Thiago, amor, só um minutinho. E foi arrumar a peruca. Mas, gente, é porque Meu a Deus, peruca a dele peruca tava na sobrancelha. Ele tava sem testa nenhuma e eu não tava conseguindo me concentrar. Eu falei, não, pera só um minutinho, gente, que não tá dando. Aquilo foi maravilhoso. Só um minutinho que eu estou me desconcentrando. Aí ele arrumou a peruca e voltou pra cena. Maravilhoso. É isso, estamos fazendo ao vivo. E por ser vivo, é tão especial. É muito gostoso. E com emoções? Alguma vez vocês se emocionaram numa hora que não estava planejada e tudo mais? Acho que, por exemplo, na estreia VIP, quando terminou a Era dos 60, eu não me aguentei. Tipo, a gente termina a cena de mão dada, assim, eu só apertava a mão da Vânia, tipo, a gente precisa continuar, mas a gente tá vivendo isso aqui. E aí, não adiantou, eu chorei na hora, assim, tipo, eu fiquei muito emocionado. Por tudo, né? Realização. Essa cena da Era dos 60, ela é muito especial, que acho que tem a ver também com o que você falou, né? Sim. Porque existe uma coisa da mulher que acontece até hoje, por isso Hairspray mais uma vez sendo atual. A gente não é vista. A mulher dona de casa, ela é invisibilizada.
Então, aquele número, mais do que o amor da filha pela mãe e por essa relação entre as duas, eu acho que existe um lugar que aquece o nosso coração como mulher, sim, de ver uma mulher ser vista, de ser valorizada, ser celebrada, ganhar uma makeover. Então, é uma cena que traz muita emoção, assim. Apesar de ser uma cena super fã, né? Super ela é alegre, mas ela é muito choram. emocionante. É que ela tem significado, né? É esse significado, né? Da gente se sentir vista, ou da gente sentir as nossas mães sendo vistas. Verdade. Né? E é uma cena que me emociona muito, porque me lembra muito a minha mãe. A minha mãe é uma pessoa mais tímida, mais reservada. Então eu fico imaginando, imagina ela num momento como esse. Botando pra fora a estrela que ela tem dentro dela, sim, né? E esse é um número muito... Eu sou uma pessoa muito emotiva, muito. Também. Então, para fazer o espetáculo, eu já tenho estratégias ao longo da minha carreira de ser muito fria. Tá. Mas eu acho que isso vem de um lugar meu de conseguir fazer. Porque o Thiago tá de prova. Se eu abrir a torneira, eu não fecho nunca mais. se eu parar... assim, e eu abro o espetáculo. Se eu canto Bom Dia Baltimore, tendo noção de que eu sou a Tracy falando Bom Dia Baltimore no Teatro Renault, eu não faço show. Eu vou passar o resto do espetáculo chorando e me rastejando e pedindo perdão. Porque eu não vai dar. Então, de certa forma, eu meio que criei esse lugar de defesa. Então, eu acho que eu sou uma das mais frias em cena, no sentido de não me emocionar. Porque eu sei que se eu abrir a torneira, ela não vai fechar nunca mais. E isso acontece às vezes. Às vezes eu chego em casa e choro até dormir. De felicidade, de alegria, de gratidão, de emoção. E eu tô falando isso já ativando a minha técnica, senão eu já estaria chorando de novo. Sem chorar aqui na frente da câmera pra vocês. Cris muito fria. Entendi. Então eu vou pedir para vocês olharem para aquela câmera e convidar os ouvintes da Rádio Disney para virem conferir Hairspray. Bom, eu sou o Thiago Abravanel. E eu sou Vânia Canto. E nós estamos em Hairspray, o hit da Broadway, aqui no Teatro Renault. A gente espera vocês às quintas e sextas, às 20 horas, sábados e domingos, às 15 e às 20. Vem que é curta temporada e o espetáculo tá lindo demais. E para você saber tudo o que acontece na cidade de São Paulo, segue o nosso Instagram, @Rádio Disney Brasil. Beijo!